Outra coisa que eu te perguntar é o seguinte. Qual que... Eu sei que tem algumas... Como você falou, né? Hoje em dia tem empresas pequenas que tem aquele negócio. Ah, meu sobrinho faz, né? Meu amigo faz, sai aquele negócio, né? Faz daquele jeito. Quais que foram os maiores erros que você já percebeu em empresas que tentaram seguir o próprio caminho, né? Ou com o auxílio de algum profissional assim que não era muito do ramo, tentou ajudar ali e acabou se dando mal, né? O principal caminho que as empresas acabam tomando é, tem uma pessoa que acabou fazendo um curso de Power BI, alguma coisa, e ela começa a fazer BI dentro da empresa por conta própria. Então, qual que é o caminho natural que ele começa a fazer? Ele tira um relatório de Excel e joga dentro do Power BI. Então, todo dia ele vai pegar aquele relatório de Excel, ao invés de apresentar no próprio Excel ou criar uma apresentação e pôr no PowerPoint, ele pega aqueles dados e joga no Power BI. Então, tem uma evolução muito grande. Então, ele consegue pegar os dados ali e começar a brincar. Ah, ele cria um gráfico de barra de faturamento, faturamento por vendedor, e aquilo cresce o olho e enche o olho da área, como da área comercial. E aí o cara da área comercial fala, pô, bacana, agora eu quero que esse relatório aí todo dia. Aí todo dia ele vai lá, tira esse relatório em Excel, monta lá dentro. Só que ele trata o dado geralmente dentro do próprio Excel. Ele não trata o dado no Power BI. Então ele vai ficando refém ali de todo dia ter que fazer o relatório comercial. Aí o cara do comercial mostra o painel de Power BI dele pro cara do financeiro. Ó o que o meu rapaz aqui fez. Aí fala, "Não, eu também quero." Aí ele vai lá e faz um pro financeiro também. Aí das 8 horas do dia útil dele, 1 hora é para pegar o dado da área comercial e mais 1 hora do financeiro. Aí sobrou 6 horas. Aí o RH também chama ele e fala, pô, também quero. E aí vai chegar uma hora que ele está construindo tanta coisa baseada em Excel que ele vai passar muito mais tempo captando dado e daí vamos colocar aí uns 4, 6 meses aí, ele vai ter que montar um cubo de dados que a gente fala, pô, daqui a pouco o cara do financeiro vai querer cruzar o dado do comercial. Exemplo, pô, esse cara do comercial, ele bateu a meta, mas ele bateu a meta de margem correta? Ele colocou o tempo de recebimento correto? Ele pagou à vista ou pagou em 90 dias? E aí Uhum. ele vai começar a fazer com que os dados se conversem. Uhum. E quando a pessoa não tem muita habilidade de manipulação de dados ou de montar esse cubo de dados, vai chegar um tempo que o cubo de dados dele vai travar, porque vai ficar lento, vai ficar devagar. E aí chega um ponto que ele fica refém de atualização e o painel tá lento. E ele, geralmente, esse cara ele começa a se destacar e ele tem uma curva de aprendizado de Power BI muito rápida até certo ponto. E, geralmente essa empresa não é de tecnologia, é uma empresa comum. E aí ele coloca no currículo dele no LinkedIn que ele sabe Power BI. Aí vem uma empresa de tecnologia e leva ele embora. Aí a empresa ficou a pé, porque Uhum. todo o conhecimento do painel está em cima daquele cara, só ele que sabe atualizar, ninguém mais sabe fazer. Aí ele saiu da empresa e a empresa literalmente fica no escuro, porque tudo da empresa agora estava montado em cima do painel de BI. Aí a empresa entra em desespero. Aí contrata outro cara de BI, mas aí tem que contratar um cara de BI que já saiba Power BI, só que ela não sabe como cobrar aquilo. Então, o quadro comum de clientes que a gente tem, geralmente é esse. A empresa vem, pô, meu funcionário que estava aqui saiu, eu não tenho mais a parte de Power BI, ou se não tem um Power BI, um fluxo de dados montado de maneira mais amadora. Não é ruim, mas que não vai dar a performance adequada daí a algum tempo. Então a gente entra muito mais nesse caso. Pô, a empresa que geralmente tinha um funcionário e o cara saiu. E aí todo o conhecimento é levado com esse cara. Então ela Uhum. não consegue repor com facilidade. Então a gente entra literalmente apoiando a empresa para que esse conhecimento não vá embora, ou se ele tem algum funcionário ou alguma área, a gente facilita a aquisição de conhecimento desse cara, para que não tenha uma quebra ali de atualização, uma quebra na continuidade do projeto. E tem muita empresa aí que acaba pagando um valor absurdo de desenvolvimento e no final a solução não é dela, é da empresa. Então a empresa vai embora, rompeu o contrato, ela leva tudo embora. Uhum. Então a gente tenta de maneira assim bem transparente desenvolver tudo e tudo que a gente desenvolve é do cliente, para que o conhecimento, para que a empresa que esteja com a gente não esteja com a gente simplesmente porque eu sei fazer dash. Não, é porque literalmente a gente consegue facilitar o dia a dia dessa empresa. Muito bom. É, você mencionou que você atende grande parte, né? Pequenas e médias empresas, mas imagino que tem algumas que são empresas maiores também, Tem né? sim. Nesses casos, você pode citar nomes, né? Por questão de contrato e tal. Nesses casos, que tipo de trabalho que você faz, assim? É alguma área específica dessas empresas grandes? Como que funciona? A gente tem empresa grande, geralmente área comercial, que é um volume bem grande de dados, e área de RH.
Então, tem uma empresa que a gente atende que ela tem um volume de dados de RH bem grande, um grande volume de softwares que circundam essa área. Exemplo, pagamento de vale transporte, convênio médico, salário, cálculo de hora extra. São vários softwares que ele precisa juntar para calcular a folha dele ou para calcular o quanto ele vai pagar. Então, isso Uhum. demanda muito processamento de dados. Geralmente, isso é feito de maneira manual. Pega todos os relatórios, manipula todos os dados em Excel, e isso pode dando erro, ou consome um volume bem grande de horas dos funcionários. E na área comercial também. Então, uma das empresas que a gente atende tem aí 30 mil, em torno de uns 30 mil aí, vendedores no Brasil. Então, como é que você vai juntar os dados de todo mundo de maneira rápida? Ou como é que você vai juntar o resultado de todo mundo para que a análise seja correta? Só através de processamento dentro de um painel de Power BI que a gente consegue, não só do Power BI, mas de qualquer outro software de BI para conseguir analisar um volume de dados desse. Uhum. E o fluxo, como que você comentou naquela hora que você vai explicar depois, né? Como que funciona o fluxo? Primeiro você coleta os dados, e aí como que é? O primeiro ponto é entrevistar o cliente e ver qual que é o problema dele. Então, Tá. olha, eu quero saber qual que é meu melhor cliente. Tá bom, o seu melhor cliente é aquele que compra mais, vamos dizer. Qual é o seu software? O que você utiliza? Eu utilizo tal software. Aí a gente vai atrás da documentação desse software. Onde estão armazenados os dados desse software? Está num banco de dados? Está numa API? Tá? Como é que a gente vai extrair? Aí a gente extrai esse dado, joga para um banco de dados. Jogou para o banco de dados, aí a gente conecta o software de BI nesse banco de dados e começa a tratar o dado. Se ele quer saber o cliente que mais vendeu, a gente pega o banco de vendas, soma tudo isso e apresenta isso de maneira gráfica. Agora, apresentar de maneira gráfica, como é isso? Aí é no perfil do cliente. Pô, esse cliente, ele tem aptidão para leitura gráfica? Ele é um cliente mais simples? Tem muito empresário que não tem formação acadêmica. Então, Uhum. como é que você vai conseguir fazer com que ele leia um grande volume de dados de maneira rápida? É aí que está a parte do negócio que eu sempre falo. A gente tem painel de venda para todos os nossos clientes. Todo mundo vende algo para alguém. Agora, como que você vai apresentar isso para a pessoa? Ela vai olhar no computador? Ela vai olhar no telefone? Ela vai olhar durante uma reunião, numa televisão? Ela vai ver no dia a dia, via WhatsApp? Então, essa parte de interpretar o dado e colocar para ele de maneira rápida é aí onde entra a parte do couro, de esfolar mesmo, de que é tempo de casa. Como é que você vai apresentar para ele? Tem cliente que tem muita facilidade, que tem segundo grau completo, tem cliente que tem nem o primeiro grau completo, tem cliente que é PhD. Então, você entender o background de leitura do cliente, não só sentar na cadeira do cliente, mas sentar na cadeira do cliente com a cabeça dele. Como é que você vai apresentar para ele isso? Tem cliente que se eu colocar um gráfico de barra, ele não vai conseguir ler. Então, eu vou colocar uma tabela, nossa, mas eu vou colocar uma tabela no Excel? Pô, coloca uma tabela de Excel dentro do Power BI, coloca uma tabela. Mas coloca uma tabela com cor. Pô, esse mês ficou verde, esse mês ficou vermelho. Ficou verde por quê? Então, tudo que a gente vai montar dentro do painel, tudo que a gente vai montar dentro do fluxo, não é simplesmente jogar o número lá e, tá aqui o gráfico. Olha que bonito que eu fiz, É, que lindo. tem lá 6 gráficos. A gente fala que o maior desafio é montar o gráfico mais simples possível. Se o seu painel, o mais simples possível para que você possa ler. Então, como é que você monta ele sem você ter que explicar? Que ele vai olhar e falar, deu ruim aqui. Então, como é que você vai montar? Se eu montar uma tabela numérica, faturamento de janeiro, fevereiro, março, abril, e tem lá os números de faturamento. O que isso quer dizer? Nada. Agora, se eu colocar uma cor, janeiro verde, fevereiro verde, março verde, abril vermelho, pô, abril deu alguma merda. O que ele vai fazer? Ele vai olhar, ele vai clicar em abril. Quando ele clicar em abril, deu merda em abril por quê? Aí ele abre a lista de vendedor. Aí tem 10 nomes. 10 em verde e um em vermelho. Sem você explicar, ele já automaticamente você induziu ele ao raciocínio Uhum. de que aquele vendedor não bateu a meta e contribuiu para que o resultado de abril fosse ruim. Então, é essa montagem de gráfico que é o que eu mais tento bater na tecla com o pessoal. Não adianta você ser o cara em programação. Se você não souber se comunicar, não dá. Você é tão bom quanto a sua habilidade de se comunicar. Então, se você não souber falar, se você não souber falar através do painel, não vai ter como. Isso é difícil, né, cara? Isso é Eu tô falando difícil. por mim. Quantas vezes eu tô lá, desenvolvi uma tela linda,
linda, dos dados ali, gráfico aqui, das informações, era simples de usar. Cara, dá vontade de imprimir e colocar no quadro essa tela. Nossa, meu filho, que coisa linda. Aí chegava lá no cliente, o vendedor falava assim, não, ó, só quer uma tabelinha assim, um botãozinho aqui para fazer isso, pronto, acabou. Cara, como assim? Olha isso aqui, obra de arte que eu fiz. Não, faça isso. A dor do analista e do desenvolvedor é falar todo o trabalho que ele fez. E o cara não quer saber se ele demorou 10 horas para programar. Se você demorou 20, o que você fez? Ele quer o resultado ali na tela dele. Então, essa dor, acho que é mais... Esse desafio, acho que é o mais latente lá que a gente tenta bater na tecla com o pessoal. Ele quer que resolva o problema dele, né? Que atenda a necessidade dele. É o outro, não sou eu. Né? Sim. Exatamente. Não é pra você o sistema ou o que seja, né? É pro cara, pro cliente. O que a gente brinca, pro usuário. A gente sai da bolha. Como a gente vê gráfico e analisa dado o dia inteiro, a nossa capacidade analítica é muito grande. Só que como é que você degrada o seu raciocínio? Degradar no sentido de, pô, eu tenho uma carga e eu tenho um conhecimento muito grande de análise gráfica. Então, para mim, aquela análise faz total sentido. Mas para o cliente, ele não sabe nem do que você está falando. Então, para você colocar um gráfico muito mais pesado, com uma análise mais detalhada, isso leva tempo. Você tem que, primeiro, colocar um painel mais simples. Depois você vai, conforme o tempo for passando, ele vai se acostumando com aquela análise, você vai detalhando mais. O primeiro desejo do cara do analista de BI é montar um painel com 7, 8 gráficos que clica, mexe aqui, mexe ali, e aí ele pega e clica no mês, e clica no vendedor, e o gráfico vai mexendo. A pessoa que não tem conhecimento disso, ela não vai saber navegar no painel. Então, quanto mais simples o painel você colocar para que ele possa fazer leitura, melhor. E geralmente o raciocínio do desenvolvedor é o contrário. Eu quero colocar tudo que eu puder lá dentro. Mas não. Muito pelo contrário. Se você construir o gráfico, uma tela com 4 gráficos, é o melhor possível. Ah, mas não, vou colocar 8, 9, vou colocar um gráfico de dispersão, cheio de pontinho. O cara não vai ler. Verdade. Cara, existe algum caso onde foi aplicado essas soluções no serviço público? Você conhece alguma coisa? Não, eu geralmente não trabalho com serviço público. É muito Mas você difícil. conhece algum case assim? Não. O serviço público, de cabeça, assim, eu não conheço nenhum... Geralmente o que o pessoal usa bastante de serviço público que eu sei em São Paulo é a parte de trânsito. Eles usam bastante para construir via, para fazer metrô, viaduto. Eles usam bastante os dados de trânsito para tomar a decisão de onde vai construir um bairro ou uma via de acesso nova. Poxa. O que é? Já passou a chance dele. Agora já foi, né? Já foi. Porque ela tá Agora falando é o que tinha que ensinar a próximo. gestão atual a usar esse tipo de tecnologia aí pra fazer as O obras próximo aqui. prefeito aí que quiser aplicar essa análise de dados no sistema público de Ribeirão Preto para analisar saúde, trânsito principalmente, obras, geral. Aí, ó. Aí, Apresentar beleza o... daquela faixa exclusiva de ônibus. Então, ali é o que faltou foi a análise Ali de não dados precisa ali, nem de né? análise de dados. Análise de zóio dava pra fazer, né? Análise de zóio. Ai, ai. Tem um comentário